Olá, está começando o programa Em Discussão Especial sobre alimentação infantil. Eu vou conversar com a fonoaudióloga Patrícia Junqueira, que é especialista em crianças com dificuldades alimentares. Patrícia, seja muito bem-vinda. É um tema sempre muito especial, sempre muito relevante para toda a família, não? Com certeza, com certeza. Muito obrigada pela oportunidade. Prazer é nosso. Além de você ser essa especialista, você também tem um instituto, né? Como é que funciona esse instituto? O Instituto de Desenvolvimento Infantil é uma entidade aqui em São Paulo que foi criada a partir da necessidade, né, de encontrar um local em que a gente pudesse atuar com essas crianças e não só com as crianças, com a família. Que a grande dificuldade da criança com dificuldade alimentar é encontrar num só lugar, né, profissionais que se comuniquem, que se falem, né, e que integrem, né, todas as partes que impactam no desenvolvimento alimentar da criança. Então, no Instituto, nós temos essa possibilidade de tratar os pais, de tratar a mãe e avaliar a família. E todos os profissionais se falam e se complementam, na verdade, para esse diagnóstico. Quantos profissionais você tem lá no Instituto? Nós temos fonoaudiólogas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos. Então, nós temos um total de 11 profissionais. E esse conceito você trouxe de onde? Na verdade, surgiu da necessidade, da demanda dessas crianças que chegavam para mim com a queixa de não comer, né? Aqui no Brasil eu não encontrava respostas, né, que pudessem me ajudar a tirar a criança dessa situação. Foi aí que eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e lá eu conheci o trabalho que o fonoaudiólogo realiza com essas crianças de uma maneira mais ampliada, né? E quando eu voltei, eu acabei aplicando essa metodologia, modificando e criando uma metodologia própria, que é a abordagem integrativa. O que você encontrou nos Estados Unidos que você não encontrava por aqui? Então, lá eu fui capaz de perceber que a boca da criança é o menos importante. Né? Muitas vezes eu, como fonoaudióloga, eu focava o meu olhar, né, para justificar o porquê da criança não comer, não saber mastigar, apenas na boca, né, na língua, nos movimentos da mandíbula. E lá eu pude perceber que a boca era o menos importante, que a família é um aspecto importante, que o comportamento da criança é uma consequência de uma outra dificuldade que ela possa apresentar, das questões sensoriais. Lá eu pude ampliar o meu olhar e olhar além da boca e do estômago. A alimentação é totalmente diferente de lá para cá? A alimentação é totalmente diferente. A alimentação envolve emoção, a alimentação envolve aprendizado, envolve motivação, curiosidade pelos alimentos. Aspectos que antes eu não tinha tanta, né? Meu olhar era muito focado assim, tem que mastigar, tem dentes, os dentes estão bem ocluídos, a língua vai para um lado, vai para o outro, então é só comer. É só comer. Fácil, né? Fácil. E de tudo isso nasceu esse livro maravilhoso, Por que Meu Filho Não Quer Comer? Uma visão além da boca e do estômago. Sim. Foi de tudo isso que nasceu esse livro. Esse livro é o primeiro no Brasil a amparar e trazer uma resposta, uma luz para os pais de crianças que apresentam dificuldades alimentares. Nós sabemos hoje que 30% das crianças típicas com desenvolvimento normal podem apresentar uma dificuldade alimentar. E por estarem dentro do padrão de normalidade, muitas dessas famílias, quando chegavam ao pediatra, falavam: meu filho não come, mas tem bom peso e boa estatura. Não, vai se tratar. Né? O problema é você. Sim. Não está tudo bem, mas doutor, ele não aceita, não fica à mesa, não participa das refeições, não come arroz com feijão, eu não consigo dar os alimentos, os mesmos que eu faço. O momento da refeição é um estresse e muitas vezes o olhar dos profissionais é muito restrito, né? E eu, com esse ampliando o meu olhar, eu pude compreender que a culpa não é da mãe, que muitas vezes as mães são culpadas pelos próprios profissionais, senão não come, o problema é seu. Deixa ele sem comer que você vai ver que ele come. Para de dar o que ele gosta, né? Então eu pude perceber que comer vai muito além disso, que muitas crianças alteram o comportamento e são seletivas por uma dificuldade que elas encontram na interpretação do estímulo sensorial, né? Então às vezes as crianças colocam um alimento na boca e elas não sentem conforto, não é gostoso, elas não interpretam aquela informação da mesma maneira que eu e você podemos interpretar. E isso causa um desprazer, fazendo com que ela se afaste. E a mãe acaba pressionando para que ela coma e vira uma grande bola de neve. E vira uma guerra, né? E vira uma guerra. E aí fazem uso de outros recursos para tornar esse momento possível, como os distrativos, que nós podemos colocar como um grande problema. E que é tudo errado, né?
O chamado aviãozinho, olha o aviãozinho, abre a boquinha, né? Essa brincadeira, né? São práticas que a gente chama de contraproducentes, né? Porque a criança pode até comer mais, pode até, aparentemente, né? A mãe fica feliz, comeu mais. Se eu não fizer assim, se eu não colocar um tablet, ele não mama. Se eu não colocar um desenho, um brinquedo, ele não faz a refeição. Isso pode ser uma verdade para muitas crianças, porque tira o foco da comida, né? E é ruim, é contraproducente, porque a criança não aprende a identificar os sinais de fome e saciedade. Então, qual é o princípio da comida? A criança sente fome, então ela recebe um estímulo, preciso comer, preciso de algo para me alimentar. O alimento é ofertado, ela sente o quê? Prazer, saciedade. Quando você tira a atenção da criança para o alimento, ela não consegue identificar, ela vai comendo, está distraída, ela não percebe, ela não consegue identificar. Tem crianças, por exemplo, que comem até vomitar, porque o pai vai dando, o pai não sabe o limite. O limite é da criança. E o distrativo tira isso. Então é muito importante que a criança interaja com o alimento. Existem passos para comer, interagir com o alimento, pegar, cheirar, tocar. Isso faz parte. As cores também? As cores são importantes, são muito importantes. Crianças, por exemplo, que têm dificuldade em lidar com as diversas cores. Tem uma dieta monocromática, comem todos os alimentos brancos. Então, ele tem uma dificuldade na percepção sensorial. Pelo que eu estou percebendo, Patrícia, já cortando, é que parece que os pais, eles têm que ser tratados primeiro, é isso? Sim, a prioridade são os pais. Dentro do seu instituto é por aí, o caminho número 1. Sim, o caminho número 1 da abordagem. O primeiro passo da abordagem é a criança se sentir bem fisicamente. Então, crianças que têm doenças gastrointestinais, refluxo, algum problema de base. O segundo passo é tratar as famílias, porque as mães, os pais têm muitas crenças com relação à alimentação. E essas crenças acabam impactando no modo como elas lidam com a alimentação dos filhos. Então, se eu entendo que para o meu filho ser saudável e para eu ser uma boa mãe, eu preciso que ele coma X alimentos, eu vou lutar e vou fazer que ele coma aquilo, seja com distração, seja com chantagem, seja com o que for. E as mães que têm filhos com dificuldades alimentares vivenciam uma situação de estresse diária. Sabe o que é? Todo dia você preparar um alimento e a criança não conseguir comer, fugir do momento da refeição. Então essas mães vivenciam angústia, muitas mães têm depressão, estresse. Né? E aí não consegue administrar tudo isso, Não consegue administrar, então a gente precisa primeiro acalmar. A primeira coisa que a gente fala, a culpa não é sua, elas caem num copioso choro. Porque elas são muito julgadas pela sociedade, né? Pelos próprios médicos. Tira a mamadeira. Para de dar o que ele gosta de comer. E às vezes a criança tem uma dificuldade em lidar com o alimento, em gerenciar aquele alimento dentro da boca, né? E ela não consegue, é muito além de querer, de gostar ou não de um alimento. Tem crianças, por exemplo, que não conseguem sentir o cheiro de determinados alimentos. Só de sentir o cheiro tem náusea, tem ânsia. Tem muitas crianças que têm fobia, têm medo dos alimentos, né? Por terem tido experiências negativas quando foram alimentados, crianças que tiveram refluxo, crianças que vomitaram. Temos crianças, por exemplo, que engasgaram em algum momento da vida. Eles carregam? Carregam isso fica registrado na mente da criança, no sistema límbico. A gente tem crianças, por exemplo, eu vi uma criança no instituto que engasgou com uma bala. Nunca mais comeu depois disso. Ela dizia que ela tinha esquecido, ela não sabia mais como comia. Menino já de 4 anos. Então ele registrou uma sensação foi muito ruim mesmo, foi traumático para ele. Então todos esses traumas são registrados na mente. Então eu vou lá e tratar a mastigação, a questão não é mastigar, a questão está além disso. E o que a abordagem hoje, né, que eu desenvolvi preconiza, é realmente você integrar tudo isso. Porque agora eu tenho uma mãe que está em desespero, culpada por ter dado a bala. Claro. Eu tenho uma criança num grau de sofrimento que se limita a comer, né? Eu tenho toda uma questão social, como colocar essa criança na escola, se a criança não come. Claro. Então gera um estresse, né? Então por isso que a gente amplia e trabalha todos os aspectos. E como é que você vai trabalhando isso por etapas? Então chega essa mãe doida, sim, né? Não sabendo o que vai acontecer, vai primeiro o quê? Psicólogo vai conversar com ela? Nós temos hoje como que funciona? Sim, nós temos hoje os grupos de apoio, né? São grupos de mães em que nós trabalhamos, compartilhamos esses sentimentos e essas angústias. Isso foi uma experiência que eu trouxe dos Estados Unidos, onde nós percebemos que no grupo, compartilhando com pessoas semelhantes, da mesma dor,
né, das mesmas ansiedades, dos mesmos medos, fica mais fácil você gerenciar e lidar com essa problemática. Então nós temos os grupos de mães que acontecem quinzenalmente ou semanalmente ou mensalmente, dependendo da necessidade dessas famílias, e o grupo de pais. Né? Isso é tão importante que isso faz parte do tratamento. Nós nem cobramos por esses grupos para os nossos pacientes, porque nós queremos que os pais compareçam, porque isso é a base, né, do trabalho, educar os pais. Hoje a gente não fala mais de orientar, a gente fala de educar, né? Educar os pais. Quando a gente fala da responsabilidade dos pais na alimentação e na criação, evidentemente, obviamente, das crianças, dos filhos, eu consigo separar, pai e mãe. Como é que vocês trabalham o pai e a mãe? Separados ou em conjunto? Não, nós temos grupos de... Entendi. Por que eu estou te perguntando isso? Porque geralmente, às vezes, o pai é mais mole, né? A mãe faz mais a linha dura. Eles têm que andar na mesma linha? Eles têm que ser parceiros. Nós falamos muito em família, né? Da importância da refeição em família. Normalmente, veja, pela própria genética, né? A gente fala, está no nosso DNA, é papel da mulher a nutrição do filho. Você vê até nos animais. É sempre a fêmea, né? É sempre o passarinho, né? É a fêmea que vai lá buscar a minhoca e coloca na boca da criança. O pai fica lá, é a leoa que caça, não é o leão. Então, cabe à mulher o papel de nutrir. O pai dá um suporte, mas esse suporte é essencial. Nós observamos que nas famílias em que os pais estão unidos, o tratamento é muito melhor. Então, se o pai valoriza também, né, a refeição em família, comer junto, se para ele isso é um ato importante, se a família faz, né, traz à luz a importância disso, o envolvimento e a melhora da criança no processo é muito importante. Nós dizemos que é um tratamento compartilhado. O fonoaudiólogo não faz nada sozinho, o psicólogo, o terapeuta ocupacional não faz nada sozinho. Tanto que no Instituto, todas as mães participam da sessão com a criança, a mãe, o pai ou o cuidador. Né? Então eles entram e trabalham junto, porque sou eu, né, a criança e a mãe ou o pai. Então nós vamos juntos encontrar, né, estratégias para tirar a criança e a família dessa situação. Como que a alimentação ruim ou a má alimentação ela pode influenciar na fala da criança? Na verdade, dependendo do tipo de alimentação que a criança come, principalmente uma alimentação mais pastosa, mais liquidificada, ela pode não favorecer o desenvolvimento dos músculos da face. Em não desenvolvendo os músculos da face, isso pode gerar algum tipo de dificuldade para pronunciar alguns fonemas, né? Pela flacidez, pela flacidez da musculatura, né? Isso não é em 100% dos casos, mas pode acontecer. Qual que é o perfil das famílias e quais são os perfis, vamos dizer assim, das crianças que surgem no teu instituto com problemas? Nós temos dois públicos, né? Crianças que são típicas, com desenvolvimento normal, e temos crianças que têm atrasos globais no desenvolvimento. Então nós temos crianças neuropatas, crianças com algumas síndromes genéticas, né? Com muitos cardiopatas, porque as crianças que fazem cirurgias, né, para correção cardíaca, elas, pelo fato de terem que usar uma outra via, às vezes de alimentação, uso de sondas, uso de gastrostomias, elas criam uma relação muito aversiva também à alimentação. Então esses são os dois públicos, crianças típicas e crianças que têm um atraso global no desenvolvimento por N motivos. E aí pode desencadear algumas doenças, ou algumas doenças podem desencadear a má alimentação? No caso, sei lá, a síndrome de Down, por exemplo? Sim. Algumas doenças elas são mais prevalentes na dificuldade alimentar. Então, outro aspecto que é importante, além da síndrome de Down, a prematuridade. Então, bebês prematuros têm uma tendência maior a ter dificuldade alimentar. E hoje a prematuridade ela é altamente significativa, né? Pelas inseminações artificiais, pelo estilo de vida, tudo. Quando a gente fala dessa questão, a gente colocou lá atrás, você falou do tablet, né? A gente brincou do aviãozinho e tal. Algo que me preocupa muito em relação a essa nova era, realmente essa velocidade avassaladora da tecnologia. E a gente percebe, eu quero até insistir, eu quero focar um pouquinho mais nisso, que eu percebo, até em casa, vou até colocar assim, eu tenho alguns sobrinhos, não sou pai, mas tenho alguns sobrinhos e percebo que as mães, que são obviamente as minhas irmãs, elas pecam muito em relação a isso que me chamou muito a atenção, de dar o tablet, de dar o smartphone, enfim. Qual a tua visão em relação a essa era tecnológica na vida das crianças?
Isso é inevitável, né? Nós não temos como fugir disso, né? O que a Sociedade de Pediatria Americana preconiza é que até os 2 anos a criança não tenha contato com telas. Ótimo. Né? E cada vez a introdução desse tipo de instrumento seja mais tardia. Né? Eles vão ter contato. Eles vão, nós estamos na era digital, não tem como, é pós-digital, né? A gente já fala, já está lá pós-digital. Então as crianças vão ter contato, mas alguns aspectos são importantes. Então, para você ter uma ideia, nós fizemos um levantamento agora dos pacientes do Instituto para levar para o Congresso Brasileiro de Fono, que foi agora em outubro. Eu apresentei um trabalho e nós traçamos o perfil da população de crianças com dificuldades alimentares que chegaram. 98% das crianças fazem refeição com o uso de distrativos, com o uso de tablet, o uso de celular. 98%. Ressalta de novo, 98% das crianças fazem uso de distrativo. Foi apresentado esse trabalho no Congresso agora, Brasileiro de Fonoaudiologia, que foi em Curitiba. 89% não realizam refeições em família. Então, olha, o uso de distrativo é assustador. E outro dado que nos chamou muito a atenção foi o histórico familiar positivo. Passou de 80%. Quando a criança tem dificuldade alimentar, ou o pai ou a mãe tiveram na infância ou ainda tem algum tipo de restrição alimentar. Já vem com os pais isso? Já vem com os pais. O paladar tem um aspecto genético importante e principalmente a relação com a comida. Eu gosto. Qual é a minha relação com a comida? Para mim é importante que os meus filhos sentem, participem. Para mim vai muito além da comida. É gostoso sentar, é gostoso perguntar, envolve todo mundo. Eu preparo, eu gosto de cozinhar. Não dá para ser todo dia, mas aos finais de semana eu valorizo isso. Né? Que a gente fala, comer vai muito além da boca. Comer é estar junto. Né? Comer é compartilhar, não só a comida, compartilhar histórias, um momento, é onde você educa, onde você para e fala assim, segura o talher direito, não enche tanto a boca, isso. Né? Bota o copo na frente. Não ouvimos mais isso, né? E assim, estimular, você está comendo, o filho olha e fala assim, o que você está comendo? A criança quando é bebezinha, né? Porque é instinto, ele vai em busca. Agora, se eu pego um prato de comida, ponho na frente, ligo um tablet, que vivência, que curiosidade eu coloco para essa criança? Ela não sabe nem o que ela está comendo. Aí qual é a contramão disso? Ela vai para a escola, ela não come. Por que ela não come? Porque ela não sabe, não aprendeu. Comer é um ato aprendido. E por ser aprendido, ele necessita de uma série de habilidades. Orais, claro, eu preciso ter língua, lábios, dentes. Sensoriais, eu preciso ser capaz de colocar o alimento na boca e identificar o que tem. Mas eu preciso aprender, eu preciso de vivências. É o estímulo que vai me proporcionar isso, a curiosidade, a motivação. Isso vai impactar na ação social dele lá na frente? Na relação dele com os amiguinhos, na adolescência, na fase... Com certeza, com certeza. Hoje nós observamos as crianças que chegam, os maiores, eles caminham muito para 2 problemas. A obesidade e as meninas muito para a anorexia. O obeso por quê? Ele acaba comendo um comer compulsivo, ele não presta atenção, é um comer desatento. Né? Então ele acaba comendo compulsivamente, ele não presta atenção no que ele está comendo. A relação com a comida é outra. Outro dia um pai falou assim, eu acho que eu também tinha dificuldade para comer e meu pai me punha de castigo, eu não saía da mesa até que eu comesse. E aí eu calmamente perguntei para ele, e hoje qual é a sua relação com a comida? Não, eu faço regime, eu tenho um problema com obesidade. Ou seja, ele criou um problema para ele. Né? Então ele tem prazer por comer? Não, ele come por compulsão. Né? Então está muito além disso. Hoje em dia eu vejo assim, as mídias, muitos locais, né, tentando educar, né, as crianças, dizendo comam coisas saudáveis, evitem determinadas coisas, mas esse não é um caminho que nos mostra para assim, se fosse assim nos Estados Unidos não teria obesos, né? Porque eles têm esse comportamento, né, faça isso, não faça aquilo, propagandas, né? E o que mostra? Muitos quando a gente estuda em outros países, principalmente na Finlândia, na Suécia, eles fizeram um trabalho com as crianças desde a educação infantil, mostrando o quê? As características, levando a curiosidade. Que cheiro tem? Que textura é essa? Onde que ela espalha na minha boca? Para que lado vai? O que eles começaram a perceber? Que a motivação e a curiosidade pelos alimentos, as crianças começaram a levar para casa. Pai, hoje eu comi tal coisa, vamos fazer, vamos comprar? Eu gostei de tal fruta. Então partiu o quê? Da motivação intrínseca. Essa é a sacada. Quando você distrai, ou quando você impõe, a motivação é de fora. Eu quero que você coma.
Agora, quando a motivação é dentro, filho, pega isso, sente. Né? Se desperta, né? Você desperta a curiosidade, sem estresse. Né? A gente estuda tanto assim o papel, a influência do estresse na educação. Né? Não pode estressar, tem que ser um ambiente lúdico. Né? E por que não na comida? Comer é a mesma coisa. Aliás, o ambiente lúdico é propício, é bom. Propício, é uma das estratégias que nós utilizamos. Nós não como que é feito isso? Nós não temos como fazer uma criança comer, né? A não ser que eu force. E esse não é um princípio que nós utilizamos. Então, nesse sentido, a criança precisa ter contato, brincar com o alimento. Porque ela chega e fala assim, na sessão, né? Você pega o alimento, não vou comer, eu não quero comer, eu não gosto disso, eu não vou comer, isso não é o meu, eu não vou comer. Mas quem vai comer aqui? Você tá maluquinho? Você vai brincar. Aí no brincar que você pega o alimento, que você começa a cortar, montar uma casinha, a fruta é o trenzinho e tal. Ficou curioso, come. Nossa, que carrinho gostoso, né? Vamos dar um beijinho. Sim. São os passos para comer, aproximar, é um processo de dessensibilização para as crianças que têm dificuldade. Em cima disso, dentro da sua pesquisa, como é que ficam as escolas? Né? Porque nesse mundo avassalador de tecnologia, como eu disse, dos pais, muitos deles não têm o tempo hábil exatamente, e aí eu vou entrar num outro detalhe do papel da mídia, a gente vai discorrer sobre isso. Entra no supermercado, qual é o papel dos fabricantes também em relação a essa má alimentação, quer dizer, acabam impondo, jogando por goela abaixo das crianças que não tem como opção, não tem como optarem, né? Como é que você analisa as escolas? Porque aí os pais deixam as crianças nas escolinhas. Elas estão preparadas exatamente para todo esse trabalho que você faz no teu instituto? Infelizmente não, infelizmente não. E hoje eu tenho crianças no instituto que fazem todas as refeições, praticamente todas as refeições, as principais refeições na escola. A mãe deixa às 7 da manhã, 7h30 e vai buscar muitas vezes às 7 horas. Então ele faz todas as refeições, né? E muitas vezes o papel da escola é acatar a própria pressão da família, ele tem que comer. Como assim não comeu? Então joga essa pressão e às vezes muitas escolas não estão preparadas por falta desse conhecimento. Então nós falamos muitas vezes, a criança na escola tem 3 anos, mas ela não tem habilidade para comer o mesmo alimento que outra criança de 3 anos comeria. Às vezes ela não consegue lidar com aquele alimento dentro da boca, às vezes ela tem uma aversão, às vezes ela tem fobia. E muitas vezes essa criança é pressionada também a comer. Então, orientar e capacitar, né, os profissionais que lidam diretamente com as crianças em fase de desenvolvimento escolar. A gente tem falado, eu tenho dado muitas palestras, explicado mesmo para as merendeiras, para os profissionais que orientam. Então, assim, não misturar, fazer um sopão, não mistura todos os ingredientes. Qual o problema de você misturar todos os ingredientes? Você perde, né, a identificação de cada sabor. Que bacana. Então, olha só, olha o detalhe que você está trazendo, o papel das merendeiras, um papel importante, né? Fundamental. Fundamental, né? Que as nutricionistas orientem as merendeiras e explicar o porquê. Porque muitas vezes se preocupa o quê? Na parte nutricional. Sim. A nutrição é fundamental, a essência, a vida para a criança. Só que vai além, né? Quando eu desenvolvo um paladar, quando eu desenvolvo a curiosidade, a identificação de diferentes odores, aromas. Então, hoje em dia já tem uma busca, né? As hortas em algumas escolas, em algumas comunidades, com esse objetivo de levar a criança, né, para entrar em contato com esses alimentos que vão ser consumidos. Mas acho que ainda tem um universo, né? Tem um caminho aí a ser percorrido, né? E o que mais quando as crianças chegam lá, ou quando os pais, enfim, quando a família chega lá, qual é a principal reclamação? Que o filho não come. Que o filho não come, não é que ele come demais, a primeira conversa é que ele não come. Que o filho não come. E aí quando você fala, ele não come, mas ele usa uma sonda, ela falou, não é bem assim. Talvez ele não coma o que eu gostaria, o que ele necessitaria. Né? Mas a grande queixa, nós temos muitas crianças com recusa alimentar. Né? Por um processo, por um trauma, às vezes uma criança que passou por um procedimento cirúrgico, como eu falei, bebês prematuros que usaram sondas pelo nariz por muito tempo, acabam ficando traumatizados e não voltam a comer. Né? E qual que é o papel da mídia? A mídia, de uma certa forma, acho que deve meio que massacrar, né? Essa enxurrada de ofertas gostosas, né, que tem no dia a dia, né? É um apelo muito grande, o marketing das indústrias alimentícias, elas são hábeis no processo, né, de nos deixar muito
ávidos por comer os produtos. Né? E como é que você vê esse papel da mídia? Você acha que vamos entrar em políticas públicas? Você acha que nós deveríamos ter algum tipo de política pública para esse tipo de questão, em relação, sei lá, um desenvolvimento de algum tipo de selo, um azul, um amarelo, um vermelho, em relação a alguns tipos de alimentos que podem mais ou podem menos, mais sódio, menos sódio? Eu acho que esse papel é importante, eu acho que já tem... Claro que eu estou te perguntando isso não como nutricionista, sim, né? Mas claro. como uma pesquisadora dentro do universo que você vive, sim, tá? Sim, não, acho que esse papel é fundamental, acho que tem algumas associações aí de nutrologia, né, que estão sempre pesquisando e criando normas, regulamentando o consumo correto de nutrientes na alimentação infantil. E eu acho que a importância é divulgar mesmo o papel, né? Divulgar mesmo o papel da família no comportamento alimentar, tirar um pouco o foco apenas da nutrição. A nutrição é um dos aspectos. Acho que a mídia podia agora olhar um pouco mais e fortalecer um pouco mais os outros aspectos que envolvem a nutrição e não apenas os nutrientes em si. Né? Patrícia, sinto muito, mas o tempo acabou. Papo gostoso, né? Muito bom, né? Muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que são informações que valeram muito, são muito úteis para a nossa família que nos está acompanhando. E é um tema muito relevante. Com certeza a gente vai ter o privilégio de tê-la novamente aqui. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela sabedoria. Parabéns pelo livro e pelo obrigada. Trabalho que você desenvolveu. Tá Obrigada. Bom? Obrigado. Obrigado você também pelo carinho, pela sua importante audiência. Está terminando o programa em discussão especial. Hoje nós falamos sobre alimentação infantil. A nossa amiga Patrícia Junqueira, que é a fonoaudióloga, especialista em crianças com dificuldades alimentares. Muito obrigado mais uma vez pela sua importante companhia e até o próximo programa. Tchau. Vale a pena. É isso aí, meus amigos. É neste sábado e domingo o programa Assembleia Cultural a partir das 10 horas da manhã. Que vai estar recheado de modão. Vou estar recebendo esses duplaços aqui, né? João Carlos e Christian, e Thales e Conrado.